Fala pessoal, sou eu aqui de novo, membro da LUT, Liga Unitária dos Trabalhadores e Estudantes, e hoje eu vou explicar para vocês o funcionamento do modo de produção capitalista, sem necessariamente entrar em detalhes sobre os problemas, os efeitos, as contradições desse sistema. Vou meramente explicar o funcionamento dele, estruturalmente, a sua dinâmica, sua lógica de desenvolvimento, de funcionamento. Então, como todos sabem, modo de produção é o modo como a sociedade produz e reproduz a sua vida material, certo? Em cada modo de produção existem relações de produção. No caso do capitalismo, ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção, e aqui a gente tem que diferenciar a propriedade privada dos meios de produção de propriedade privada pessoal. Dos meios de produção são os meios necessários para produzir a nossa subsistência, nossas necessidades cotidianas. Já a propriedade privada pessoal são os bens de consumo, aquilo que a gente vai no supermercado e compra. Celular, alimentos, roupa, computador, carro, enfim. Meios de produção, fábricas, terras, ferramentas de trabalho, tudo que é necessário para produzir outras coisas, para produzir as nossas necessidades. Então, reacionários, vejam a diferença, propriedade privada dos meios de produção, propriedade privada pessoal. Quando a gente fala em socializar a propriedade, nos referimos à propriedade privada dos meios de produção, certo? Além da propriedade privada, o capitalismo é baseado na taxa de lucro e na acumulação de capital, porque os proprietários privados que possuem um lucro, buscam um lucro, eles também buscam acumular capital, ou seja, o que significa acumular capital? Expandir a própria empresa, tanto em bens concretos quanto em dinheiro, aumentar o patrimônio, porque existem concorrentes, existem proprietários privados concorrendo. Então, se um não buscar expandir o seu capital para angariar uma maior fatia do mercado, para ter mais competitividade, o outro vai fazer isso e o que ficou estagnado pode ir à falência. Então, a concorrência impulsiona os capitalistas, os proprietários privados, a buscarem acumular capital, não meramente uma taxa de lucro. Entenderam? E para essa estrutura funcionar, é necessário o quê? Trabalho assalariado, porque é o trabalho que gera custos de produção que possibilita a existência do lucro. O que é o lucro? Um acréscimo sobre os custos de produção. Então, o capitalista gastou 100 mil para produzir um carro, ele vai vender por 120 mil. Essa diferença entre 100 mil e 120 mil é o lucro. Só que o que gera os custos de produção é justamente o trabalho. Se não fosse o trabalho, não existiria custos de produção, não existiria lucro. Obviamente, não existiria taxa de lucro. Logo, a propriedade privada também não existiria. Portanto, o trabalho assalariado é fundamental e necessário para a subsistência do capitalismo. É uma das condições para o capitalismo funcionar. Também é necessária a divisão do trabalho. Porque se todos os trabalhadores pudessem produzir tudo, não existiria relação de troca. Os trabalhadores produziriam tudo, o capitalista não poderia trocar o excedente por dinheiro para conseguir acumular capital, para conseguir comprar outras coisas. Então, porque a relação de trocas ela surge justamente da divisão do trabalho. Um produtor produz maçã, outro produz laranja, outro produz computador, outro produz carro. E aí o que produz maçã precisa de carro. Só que ele precisa também de uma moeda, de um meio, de uma mercadoria equivalente para trocar, para equivaler as duas mercadorias. E essa mercadoria equivalente é o dinheiro. O dinheiro surge da divisão do trabalho. Então, sem divisão do trabalho, não existiria dinheiro, não existiria relação de trocas, não existiria produção voltada para a troca, não existiria lucro, não existiria propriedade privada e nem acumulação de capital. Então, a divisão do trabalho ela é fundamental para existir a relação de trocas e para existir a propriedade privada e toda a dinâmica de funcionamento do capitalismo. Então, vejam bem, propriedade privada, proprietários privados que se apropriam dos meios de produção, das matérias-primas, dos recursos naturais existentes no planeta, concorrência, todos os proprietários privados concorrem entre si, mesmo ainda no capitalismo monopolista existe a concorrência, lucro, todos buscam lucro, obviamente, é a razão da existência da propriedade privada, e todos buscam também acumular capital, como eu falei. E
existe uma relação de trocas devido à divisão do trabalho e o trabalho assalariado gerando os custos de produção para existir o lucro, certo? Então essas características são as condições necessárias para o capitalismo existir. E aí a gente percebe, a partir dessa compreensão, que a sociedade acaba sendo dividida em classes sociais, proprietário dos meios de produção de um lado, não proprietário dos meios de produção do outro. Aqui é a burguesia, aqui é a classe trabalhadora, aqui são os capitalistas, aqui são os trabalhadores assalariados. Porque, como eu falei, para existir o capitalista, para existir a propriedade privada, é necessário que exista o trabalho assalariado e o trabalhador assalariado. É simples de entender. Sem o trabalho assalariado não existe lucro. Logo, não existe a propriedade privada e a classe capitalista. Portanto, estruturalmente, a sociedade é dividida em duas classes sociais. Não foram os petistas, os comunistas, os abortistas que inventaram as classes sociais, como propagam os reacionários de forma imbecil, né? Na verdade, a própria economia capitalista divide a sociedade em classes. A economia capitalista é estruturalmente desigual. A desigualdade social faz parte desse modo de produção. Não foi Marx que inventou a divisão da sociedade em classes. Ele apenas percebeu que a sociedade estava dividida em classes. Simples. Assim como a gente está explicando para vocês. E a partir dessa compreensão, passamos a entender então quais são os países capitalistas e não capitalistas. O Brasil tem todas essas condições, essas relações de produção, propriedade privada, lucro, acumulação de capital, trabalho assalariado, divisão do trabalho, produção voltada para a troca, agindo em conjunto? Tem. A Venezuela tem? Tem, obviamente. A Venezuela, portanto, é capitalista. Porque a gente tem que diferenciar. Uma coisa são as relações de produção e o modo de produção. Outra coisa é a política econômica. No caso da Venezuela, é uma política econômica fortemente intervencionista. O Estado gerencia a economia com intervenção, limitando a taxa de lucro, decidindo a taxa de juros, enfim, com diversas formas, com taxa de câmbio fixa, né, controlando com muita firmeza o câmbio, enfim. Já a Argentina agora é uma taxa de câmbio flutuante, o mercado é mais livre, as regulações são menores, os impostos são menores, enfim. Então, a forma de gerenciar o sistema econômico, o modo de produção é uma coisa. As relações de produção são outras. Então, o Brasil é capitalista, a Argentina é capitalista, a Venezuela é capitalista, Estados Unidos é capitalista, o Haiti é capitalista, né? Existem vários países capitalistas. Os reacionários citam apenas os desenvolvidos, né? Mas existem vários, a maior parte do mundo, só existem 2 países socialistas. Na verdade, são transições socialistas, né? A Cuba e Coreia do Norte, que não conseguem avançar por condições específicas que eu vou explicar em outro vídeo. Mas só existem esses 2, que são transições. Cuba acabou ficando prejudicada, né, por causa do embargo econômico, mas eu vou explicar em outro vídeo. Enfim, existem 2 países socialistas, o resto é capitalista porque são relações de produção capitalistas, como eu citei no vídeo, como eu expliquei. A forma de gerenciar essas relações, esse modo de produção é outra coisa, é a política econômica. A China também é capitalista porque tem relações de produção capitalistas. 60% da economia está sob controle privado, 80% da força de trabalho é empregada por proprietários privados, por empresas privadas. O Estado ele gerencia de uma determinada forma esse modo de produção. É uma política econômica desenvolvimentista. A Venezuela também é uma política econômica neodesenvolvimentista e social-democrata. 60% da economia está sob controle privado. O sistema bancário, 80% é controlado pelo setor privado, nacional e internacional. Tanto que existem várias multinacionais lá, fábricas de multinacionais que estavam tendo problema de acesso a divisas agora. Enfim, é uma economia capitalista, com forte gerenciamento, intervenção do Estado. Entenderam? Então, para compreender o socialismo e o comunismo, é necessário primeiro compreender o capitalismo. Portanto, que primeiro a gente tem que focar na explicação do capitalismo, do funcionamento, dos problemas, das contradições e dos efeitos sociais materializados por ele. Depois a gente parte para a explicação do socialismo, posteriormente para o comunismo.
Primeiro vem o problema, a gente entende o problema, depois a solução, certo? Então espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se no canal, curtam também a página do Lute no Facebook, que eu vou deixar novamente na descrição. E é isso. Grande abraço.